Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Luiz Teles, sou estudante acadêmico na área de administração na Unicesumar. Hoje vou falar sobre o que é recrutamento e seleção e qual a sua importância para as organizações. Você já ouviu falar sobre esse tema? Qual que é a sua importância? O que é recrutamento e seleção e qual a sua importância para as organizações? Já ouviu falar sobre esse tema? Qual é o seu papel para as organizações? Recrutamento e seleção pessoal. As empresas, elas possuem processos básicos de gestão de pessoas, na onde a administração de recursos humanos ou a gestão de pessoas são responsáveis pela área do processo de prover pessoas. É aonde que entra a etapa de recrutamento e seleção pessoal. Então, recrutamento e seleção pessoal, ele é um subsistema da área de processo de prover pessoas. Quem que é responsável por esse processo de prover pessoas na organização? São aquelas pessoas que trabalham na gestão ou na administração de recursos humanos. Então, o que é recrutamento e seleção de verdade? Recrutamento para preencher as vagas que estão em aberto no mercado de acordo com o perfil adequado. Para isso, os candidatos irão enviar seus currículos para as empresas. Já a seleção é aquele momento de encaixar aquelas pessoas que tiveram seu currículo recrutado. Sendo assim, irá passar por um processo de seleção por escolher a melhor vaga de acordo com o perfil do candidato e de acordo com a demanda da empresa. Etapas do recrutamento. Primeiro, ele funciona com 4 etapas: coleta de dados, planejamento, executar e avaliação. Sendo assim, a primeira etapa do recrutamento é coleta de dados. Ele irá fazer um detalhamento do cargo ou mapeando os recursos financeiros, o tempo disponível para a vaga em aberto e outros aspectos que são necessários. Então, vai fazer um detalhamento do que é necessário mapear os recursos financeiros, o tempo, qual vaga que vai ser aberta, vai fazer a coleta de dados o necessário primeiramente para depois fazer a abertura desse recrutamento. Depois vem a etapa do planejamento. O planejamento é por parte dos recrutadores a previsão de custos, tempos de definição a ser divulgado, acaba os responsáveis pelo processo, ou seja, quem vai os custos, a definição, a quando vai ser divulgado, tudo isso cabe aos recrutadores. Irá executar a divulgação para a vaga para os intermédios escolhidos, ou seja, para aquele público-alvo. Então, vai executar. É aonde que vai divulgar, então, no caso, vai divulgar que seja um recrutamento externo, interno, é uma forma de divulgação, é a parte de executar, de sair do papel. A avaliação irá avaliar se verificar se o número de candidatos que foram atraídos e o número de candidatos realmente foram qualificados, se os meios utilizados foram os mais adequados, se as vagas foram realmente preenchidas ou não. Então, aqui vai avaliar se o tipo de recrutamento aberto pela empresa foi legal, conseguiu atingir a meta desejada, se é possível ir à frente com esse tipo de recrutamento. Caso não, é necessário fazer tudo novamente. Então, é preciso ter toda essa atenção com a coleta de dados, planejamento, executar e avaliação, para assim conseguir alcançar os resultados na etapa do recrutamento. Tipos de recrutamento. Temos o recrutamento interno, bem conhecido, e externo também. E recrutamento misto. O que é o recrutamento interno? Esse tipo de recrutamento, ele busca candidatos que são funcionários da empresa. E muitas das vezes, esse tipo de recrutamento é escolhido para valorizar aquelas pessoas que já estão dentro da casa. Conhecido também como promover o colaborador de cargo, elevando assim sua profissão. Ou seja, fulano foi promovido na empresa, fulano subiu de cargo. Então, ele participou de um recrutamento interno. E quando se fala em recrutamento externo, nada mais é a empresa buscar colaboradores aqui fora, candidatos que estão aqui fora. Para isso, é chamado recrutamento externo. Vai pegar novas pessoas que estão aqui fora, que nunca trabalhou lá dentro, nunca trabalhou naquela empresa. É um tipo de recrutamento externo. É a busca por candidatos novos que estão em procura de emprego, para preencher as vagas que estão abertas dentro da empresa. Pensando assim, temos também o recrutamento misto. Algumas empresas, elas escolhem abrir o recrutamento misto, porque às vezes escolhem candidatos internos e candidatos externos, já que apenas o tipo de recrutamento não complementam um ao outro. Sendo assim, abrindo recrutamento misto. O modelo de recrutamento interno e externo, eles têm vantagem e desvantagem. Varia de cada empresa, vai depender da cultura da empresa. Uma vantagem é que o recrutamento interno ele é mais rápido e mais lucrativo, menos gasto para a empresa. A desvantagem é que você não está buscando novos saberes, novos conhecimentos, pessoas com mais conhecimentos e capacitação, às vezes, que estão aqui fora. Uma desvantagem do externo é porque ele é mais demorado e gasta mais. Mas é importante saber se planejar e escolher o modelo mais adequado. É importante saber se planejar e escolher o modelo mais adequado para não haver resultados negativos.
Técnicas utilizadas no recrutamento. São várias técnicas que existem, mas as principais são as técnicas ou a divulgação das vagas. Então, a intranet, o jornal interno, o banco de dados de candidatos da própria empresa, o cartaz dentro da empresa e as comunicações internas para a liderança divulgarem carro de som, rádio, etc. Então, as empresas, elas usam cada tipo de técnicas para alcançar esse recrutamento, ou seja, tem as várias formas, são a intranet, o jornal interno, o banco de dados de candidatos. Seleção pessoal. Como dito anteriormente, o processo de seleção ele vem posteriormente ao recrutamento. O processo de seleção pessoal ele inicia a partir do momento quando a empresa faz um contato com você e marca uma entrevista, seja online, presencial, assim por diante. É o primeiro contato que os entrevistadores vão ter com os candidatos que estão buscando aquelas vagas. Etapas do processo de seleção. Entrevistas online, ela acontece de forma à distância. A presencial é presencial, você e o candidato ali naquele momento. A coletiva pode ocorrer que seja com candidatos e 2 entrevistadores, ou seja, vice-versa. Tradicional é um modelo muito comum hoje, atualmente, nas empresas. A situacional vai envolver um momento, uma situação ali, ao qual os candidatos têm que resolver, obter. Aqueles candidatos que tiveram a melhor situação terão a melhor avaliação pelo entrevistador. As técnicas, vai utilizar as suas habilidades técnicas em painel e as competências, usar as suas habilidades de competências. Cabe entrevistar os candidatos por um modelo de entrevista estruturado, semi-estruturado e não estruturado. O que é isso, semi-estruturado, não estruturado e não estruturado? O modelo de entrevista estruturado é aquele que o entrevistador vai seguir um padrão, tem um roteiro a seguir aquele padrão para todos os candidatos. E não estruturado, ele vai fazer seu modelo de entrevista totalmente diferente com cada um. É aquele entrevistador que já tem prática, já tem conhecimento, é um bom profissional na área. Ser estruturado pode ser que, às vezes, algumas informações não batem. Às vezes o candidato tem umas contraversões com aquelas informações que ele colocou no currículo e não está batendo. Aí o entrevistador sempre deixa algumas perguntinhas fora do contexto. Então, estruturado é uma estrutura, ele vai seguir aquele padrão, tem um roteiro certo. Não, e semi-estruturado possa ser que houve algumas perguntas fora do roteiro, e não estruturada, o entrevistador irá seguir seu modelo. O intuito dessas entrevistas é buscar mais informações dos candidatos, comparando com as informações que estão inseridas no currículo. Ou seja, é a hora de bater se aquelas informações são verdadeiras ou não. E assim por diante, também temos os testes de conhecimentos e capacidades, que ele será usado para selecionar aqueles candidatos através de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, que estão totalmente ligados com a área da sua atuação. Isso pode ser através de uma capacidade, uma prova em prática. Psicológico, que avalia a inteligência, a memória e a atenção, entre outros. E os testes de personalidade, buscar verificar o traço como equilíbrio emocional, interesse e outros. Esses 2 testes eles podem ser aplicados somente com psicólogos capacitados na área. E as dinâmicas em grupos e os exames médicos. As dinâmicas em grupos colocam grupos algumas atividades em que possam observar como candidato trabalhar em grupo, onde será avaliar todos os pontos como interação, a flexibilidade, atitudes e resultados, etc. E os exames médicos são os pedidos de candidato do processo de seleção. Os exames médicos já são obrigatórios por lei na demissão, ou seja, os exames médicos são obrigatórios. Possa ser que nesses exames médicos possa levar os candidatos à eliminação direta. E por último, vem a avaliação e escolha do candidato. Para saber se esse candidato vai ser aprovado, vai conseguir essa vaga de emprego, vem a tomada de decisão sobre quem contratar se deve passar por uma avaliação do selecionador, pela chefia no setor requisitante e pelo departamento pessoal. E por último, temos qual a importância para as organizações do recrutamento e seleção. Como visto, de forma clara e rápida, podemos perceber que recrutamento e seleção são peças fundamentais para o andamento da empresa. Contratações de novos colaboradores exige grande profissionalismo dos profissionais da área, e já para isso deve levar em consideração a cultura da empresa, colocar as pessoas que têm a mesma aparência e características parecidas da empresa, conhecido também como fit cultural. Se a empresa ela transmite um local de trabalho agradável, local bom de trabalhar, esse ponto está o segredo, saber que você está contratado é essencial para evitar impasse nas organizações.